Bom dia, boa tarde, boa noite, a depender do horário que você esteja assistindo esse vídeo. Tudo bem com você? Eu sou o professor Fábio e hoje eu gostaria de conversar um pouco a respeito de independência e dependência linear. Vamos lá? Antes de mais nada, eu vou pedir que você faça o famoso cucocô, que é o curtir, ou seja, deixa o seu like, aproveita, faz isso agora porque aí você já não esquece. Comenta, ou seja, utilize a área dos comentários para continuar dialogando comigo, apresentando dúvidas que eventualmente ficarem, ou mesmo dando sugestões de outros assuntos que você gostaria que fossem abordados neste canal. E, caso você goste desse vídeo e tenha alguém que esteja passando algum perrengue em álgebra linear, compartilha com ele, porque aí você ajuda essa pessoa e também ajuda o crescimento deste canal. Além disso, vou pedir para que você se inscreva no canal, clique no sininho e ative as notificações. Dessa forma, toda vez que sair um vídeo novo, você será avisado. O objetivo deste vídeo é discutir o que significa dependência e independência linear de vetores. Portanto, eu vou apresentar alguns conceitos, demonstrar alguns resultados mais elementares e aquilo que eu perceber que for um pouco mais demorado, eu vou explicar, mas não farei a demonstração. Assim, se houver alguma demonstração que você queira que eu faça ou algum assunto que você queira ver de maneira mais aprofundada, escreve nos comentários, porque aí eu me organizo só para fazer um vídeo a respeito disso. Então, sem mais delongas, passemos à definição de linearmente independente. Assim, dado um conjunto de vetores no espaço vetorial V, que eu vou chamar de V1, V2, VR, se quando eu considero a equação A1, V1 mais A2, V2 mais AR, VR igual a zero, todos esses elementos A1, A2 e AR precisam ser necessariamente nulos, ou seja, essa equação só tem solução quando A1, A2, AR, ou seja, todos os coeficientes são iguais a zero. Eu vou chamar linearmente independente de LI, e se por acaso, na hora que eu considero essa mesma equação, um desses coeficientes é não nulo, é diferente de zero, eu vou dizer que esse conjunto de vetores é linearmente dependente e a sigla que eu utilizarei para isso é LD. Em particular, perceba que se o vetor nulo for algum desses VIs, o conjunto sempre vai ser LD, porque aí bastaria eu considerar uma vezes o vetor nulo, mais 0 vezes cada um dos outros elementos desse conjunto, e a combinação me daria o vetor nulo de qualquer forma. Para simplificar essa ideia, eu vou pegar os vetores 1, 0, 0, 0, 1, 0 e 0, 0, 1 dentro do espaço R3 e vou mostrar que esses vetores são LI. De fato, eu vou considerar esta combinação linear dos vetores. Mais B, 0, 1, 0, mais C, que multiplica 0, 0, 1, igual o vetor nulo em R3. Perceba que isso vai me levar à seguinte equação. A vezes 1, que é A, mais B vezes 1, que é B, e na terceira componente C vezes 1, que é C. Isso igual ao vetor nulo. O que me implica necessariamente que A tem que ser igual a B, que tem que ser igual a C, e os três precisam ser igual a zero, considerando a igualdade em R3. Portanto, perceba, esta equação só tem solução quando os coeficientes A, B e C são todos iguais a zero. Logo, eu estou trabalhando com um conjunto LI. Um segundo exemplo, só para nós fixarmos essa ideia. Vou verificar se os vetores 1, menos 3 e 4, 3, 2, 1 e 1, menos 1, 2, dentro do espaço R3 são LI ou LD. Novamente, eu vou considerar a seguinte combinação linear. 1, menos 3, 4, mais B, que multiplica 3, 2, 1, mais C,
que multiplica 1 menos 1 e 2. Vou igualar ao vetor nulo e verificar então se eu consigo determinar quais são os valores de A, B e C. Se eles são todos iguais a zero ou se algum deles por acaso precisa ser diferente de zero. Isso vai me levar à seguinte igualdade. A vezes 1 é A, mais B vezes 3, 3B, mais C vezes 1, C, no primeiro componente. Menos 3 vezes A, mais 2 vezes B, menos C. E por fim eu tenho 4A, mais B, mais 2C, isso igual ao vetor nulo. O que vai me levar no seguinte sisteminha. A mais 3B mais C igual a 0. Menos 3A mais 2B menos C igual a 0. 4A mais B mais 2C igual a 0. E, portanto, o que nós teremos que fazer é buscar a solução desse sistema linear homogêneo. No alto do quadro você está vendo agora a matriz de coeficientes do sistema. Por se tratar de um sistema homogêneo, eu não preciso me preocupar com a matriz ampliada, basta trabalhar com a matriz de coeficientes. E o que eu irei fazer aqui é aplicar a eliminação gaussiana nessa matriz. Então, na segunda linha, eu irei fazer 3 vezes a primeira mais a segunda. E na terceira, eu irei fazer menos 4 vezes a primeira linha mais a terceira. Isso então vai me levar na seguinte matriz. Primeira linha 1, 3, 1. 3 menos 3, 0. 3 vezes 3, 9, mais 2, 11. 3 vezes 1, 3. Menos 1, 2. Na terceira linha agora, menos 4 mais 4, 0. Menos 4 vezes 3, menos 12, mais 1, menos 11. Menos 4 vezes 1, menos 4, mais 2, menos 2. Agora, na terceira linha, eu vou fazer a segunda com a terceira. E aí perceba que eu vou chegar à seguinte matriz. 1, 3, 1, 0, 11, 2. E aí veja, 0 mais 0, 0. 11 menos 11, 0. 2 menos 2, 0. Como eu estou apenas querendo verificar se os vetores são LD ou LI, eu não vou acabar o escalonamento, porque a resposta eu já tenho. Perceba que como eu tenho uma linha totalmente nula dessa matriz, o sistema linear homogêneo associado vai ter mais de uma solução. Portanto, eu consigo achar uma solução não trivial. Logo, V1, V2 e V3 são LD. Uma primeira proposição que eu não irei demonstrar, mas que é bastante interessante, diz o seguinte. Imagine que eu tenha V1, V2, Vn vetores de Rn, onde para cada i entre 1 e n, nós temos Vi descrito por AI1, AI2, AIN. E aí eu vou considerar uma matriz A. É a matriz na qual cada linha vai ser formada pelas componentes do vetor. Ou seja, na primeira linha da matriz, eu vou considerar a componente do primeiro vetor, do V1. Na segunda linha da matriz, eu vou considerar as componentes de V2. Na terceira, as componentes de V3 e assim por diante, até chegar Vn. Então, esse conjunto V1, V2, Vn é Li se e somente se essa matriz for
invertível. E isso está associado ao fato de que, quando nós estamos determinando a dependência linear ou independência linear de vetores, nós caímos num sistema homogêneo. E o sistema homogêneo só tem solução trivial se a matriz dos coeficientes for invertível. Assim, eu tenho condições para dizer quando um conjunto de n vetores em Rn é Li ou LD. A pergunta que eu faço é a seguinte: e se eu tiver um conjunto com mais de n vetores dentro de Rn? É possível que esse conjunto seja Li? E a resposta é não. O teorema que está aí, eu vou demonstrar, mostra que se eu tenho um conjunto V1, V2, Vr de vetores de Rn, se R for maior que n, então este conjunto necessariamente é LD. Então façamos a demonstração desse fato. Então, para cada I variando entre 1 e R, eu vou escrever VI como sendo AI1, AI2 até AIN, como está na proposição acima. E n porque eu estou considerando vetores de Rn, então só podem ter no máximo n componentes. Isso posto, eu vou considerar a seguinte equação: K1V1 mais K2V2 e assim até KR, VR, tudo isso igual ao vetor nulo. Perceba que esta equação em particular vai me levar no seguinte sistema. Eu vou ter A11, K1 mais A21, K2 mais até R1, KR, e isso vai ser igual a zero. Se eu abro aquela equação apresentada há pouco, na hora que eu considero o primeiro componente, ele vai ser descrito desta forma. E ele é igual a zero porque aquela soma está dando o vetor nulo. O segundo componente vai ser A12, K1 mais A22, K2 mais R2, KR. E novamente isso é igual a zero. E assim por diante, até chegar no A1R, K1 mais A2R, K2 mais ARN, KR igual a zero. O que eu quero chamar a atenção é que as componentes do vetor 1 estão aqui nesta primeira coluna. As componentes do vetor 2 estão aqui nesta segunda coluna e assim por diante. Observe o seguinte: o sistema acima tem N equações e R incógnitas. Mais ainda, como R é maior do que N, ou seja, eu tenho um número de incógnitas maior do que o número de equações, então
o sistema tem soluções não triviais. E isso encerra a demonstração, porque veja, eu estou querendo determinar quem que são esses K1, K2, Kr. Se todos esses coeficientes, essas componentes, forem nulas, eu estaria trabalhando com um conjunto Li. Ocorre que como R é maior do que N, e eu estou trabalhando com um sistema com R incógnitas e N equações, esse sistema admite soluções não triviais. Portanto, eu consigo estabelecer uma rupla K1, K2 até Kr, de maneira que nem todos esses K sejam nulos. Alguns deles podem ser diferentes de zero, ou pelo menos um deles. Portanto, o conjunto então V1, V2 até Vr necessariamente precisa ser LD. Para finalizar nossa conversa, eu gostaria de demonstrar um último resultado, porque perceba, até o presente momento nós vimos o seguinte: se eu estou trabalhando com Rn e eu tenho um conjunto com n vetores, eu vi uma condição para a qual esse conjunto de vetores é Li. Vi também que se eu estiver trabalhando com mais de n vetores no espaço Rn, necessariamente esse conjunto é LD. E agora, este resultado visa caracterizar conjuntos LD de uma outra maneira. O teorema 2 afirma que um conjunto finito alfa com dois ou mais vetores de um espaço vetorial V é linearmente dependente, ou seja, LD, se e somente se pelo menos um dos vetores de alfa puder ser escrito como uma combinação linear dos outros vetores. Uma outra forma de dizer isso é que alfa seria Li, se e somente se nenhum dos vetores de alfa puder ser escrito como combinação linear dos outros. Então vamos demonstrar isso. Seja alfa igual a V1, V2, Vr, um subconjunto do espaço vetorial V. Se alfa é LD, então existem reais A1, A2, AR, não todos nulos, tais que A1V1 mais A2V2 mais ARVR, isso dá o vetor nulo. Então eu vou supor, sem perda de generalidade, ou seja, o raciocínio que eu fizer daqui para frente é independente de qual elemento eu tome, que o A1 é diferente de zero. Tem pelo menos um, mas aí eu vou supor que o A1 é diferente de zero. Se não fosse, bastava trocar a ordem dentro de alfa de maneira que o A1 fosse diferente de zero. Então, a equação que você acabou de ver pode ser escrita assim: A1V1 é igual a menos A2V2 ARVR. Ou, como o A1 é diferente de zero, eu posso passá-lo dividindo. E aí eu teria menos A2
dividido por A1 V2 menos AR dividido por A1 VR. E, portanto, V1 está sendo escrito em função de V2, V3 até VR, que era exatamente o que nós gostaríamos de mostrar. Reciprocamente, suponha, sem perda de generalidade, que o primeiro elemento, V1, pudesse ser escrito em função dos outros. A ideia aqui é mostrar que V1, V2 até VR, então, são LD. Daí, o que eu tenho é o seguinte. V1 menos B2, V2 menos BR, VR é zero. E perceba que aqui eu teria 1 vezes V1. Portanto, eu tenho uma combinação linear de V1, V2 até VR com coeficientes nem todos nulos, dando o vetor nulo. Logo, alfa, que é o conjunto formado por V1, V2 até VR, é um conjunto LD. E isso encerra a nossa demonstração. Bem, por hoje era isso que eu gostaria de discutir. Eu me despeço por aqui. Até a próxima.